Alô, alunos, alô, alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Chico Chicote, tá? Formalmente conhecido como Francisco, sou professor de português. Chicote, o que pronomes relativos tem a ver com café? Olha, gente, nada não. Como eu amo o café, vocês sabem disso, só pra gente deixar num clima mais ameno, mais leve, Hum, mais de boas, porque o assunto hoje é um pouquinho, né? Um pouquinho aí complicado. Olha só, gente. Pronomes relativos. Chicote, tu tava falando sobre orações subordinadas. E pelo que eu me lembre, havia mais tipos de orações subordinadas. Por que tu vai falar agora de pronomes relativos? Olha, gente, vou já explicar o que está sucedendo, tá? Olha só, orações subordinadas era o nosso tema, não é? Só que quando eu falei lá sobre orações subordinadas, falei que ela se subdivide em três, né? As substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Nós vimos no primeiro trimestre, né, as substantivas. Então nós vimos subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva, né? Então nós vimos cada uma dessas aqui, né, que estão dentro das orações substantivas, né? Que por sua vez estão dentro das orações subordinadas. Tá. Tem até vídeo sobre isso aqui que eu mandei para vocês. Agora nós avançamos, nós vamos para orações adjetivas, né? Que é uma parte das orações subordinadas. As orações adjetivas, elas só tem duas, vai ser nossa próxima aula. Muito simples, tá? Enquanto aqui as substantivas, elas têm desempenham a função dentro de uma oração, as adjetivas vai desempenhar mais o sentido, né? Nós chegaremos lá. Mas olha só, para entender as adjetivas, é primordial, importantíssimo que nós saibamos pronomes relativos. Então, a gente tem que compreender antes, nesse caminho aqui, antes de chegar na explicativa restritiva, o que é pronome relativo. E desde já digo que orações subordinadas adjetivas, né, elas vão se conectar da oração principal, uma vez que é subordinada, a outra através de pronomes relativos, tá bom? Então, veremos agora pronomes relativos. Mas, Chicote, eu não sei nem o que é pronome. Olha, gente, isso é assunto do sétimo ano. Imagino que vocês sabem. Mas eu trouxe aqui uma pequena definição, né? O pronome, eles representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos, né? Então, entender pronomes é primordial para sua escrita, para não ficar repetitivo, para não ficar um texto enfadonho, chato de ler. Olha só, presta bem atenção aqui. Acompanham ou substituem, tá? Isso aqui é importante. Por que eu estou falando isso aqui? Vejam essa frase que eu coloquei aqui abaixo, tá? Chicote apresentou uma aula nesse início de semana. Ele é professor do Colégio Edificar. Veja aqui o pronome ele, tá? Ele está substituindo o substantivo chicote, que é substantivo próprio, tá? Então, como ficaria sem o pronome aí? Chicote apresentou uma aula nesse início de semana. Chicote é professor do Colégio Edificar, tá? Então, essa é a função dos pronomes. Há inúmeros pronomes. Há pronomes possessivos, indefinidos, muitos, muitos, muitos mesmo. Então, recomendo que vocês façam uma pequena revisão. Tá. Agora que a gente já sabe o que são pronomes, né? O que seria então, Chicote, pronomes relativos? Bom, os pronomes relativos, né, é uma classe
de pronomes que substitui o termo da oração anterior e estabelece relação entre duas orações, tá? Então, olha só, ele vai substituir o termo da primeira oração e vai estabelecer uma relação entre essas duas orações, uma vez que nosso assunto é orações subordinadas, certo? Vou dar um pequeno exemplo aqui. Não conhecemos o professor chegou. Para evitar essa repetição desnecessária no texto de vocês de professor, 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 vamos colocar da seguinte forma: não conhecemos o professor que chegou. Vejam, não ficou mais simples, né? Não ficou mais, digamos, enxuto e melhor de ler? Não conhecemos o professor que chegou. Olha só, vejo que a repetição do professor foi substituído pelo pronome relativo que aqui, né? Então ele está conectando a primeira oração, a segunda oração à primeira oração, certo? Então é isso aí, galera. Olha só, aqui nós temos os pronomes relativos, todos eles, né? Que, quem, quando, como, onde, qual, os quais, quanto, quanta, quantos, quantas, cujo, cuja, cujo, cuja, os quais. Perceba que eu coloquei aqui, ó, invariáveis e variáveis, tá? O que isso quer dizer, Chicote? Olha só. Invariável é aquela palavra que não vai sofrer alteração de gênero e número, ou seja, não vai para o plural, não vai para o feminino, tá? Enquanto as variáveis haverá essa alteração. Por exemplo, veja aqui, ó, quanto, quantas, quantos e quantas, né? Veja que aqui essa palavra sofre alteração de plural e de gênero, né? O quanto pode ficar quantos ou pode ficar quantas, né? Ou seja, está sofrendo uma variação, tá? Então, olhe bem aqui esses pronomes. São esses carinhas que nós vamos estudar agora, tá? Bem, dito isso, vamos ao primeiro. Pronomes que e a qual. Esses dois aqui são considerados pronomes universais, porque são os que mais a gente usa, né? Em todos os textos praticamente, eles estão lá. E é muito fácil encontrá-los, tá? Então, são aqueles pronomes relativos universais, ou seja, podem ser usados em qualquer situação para retomar qualquer nome com ou sem preposição. Na dúvida, né, no uso de algum pronome relativo, coloca o que? Coloca a qual. Dessa forma, você terá menos chances de errar, tá, gente? Para exemplificar, trouxe aqui um exemplo. Os filmes aqui assistir são bons. Olha só, os filmes aqui assistir são bons. Perceba aqui que você pode substituir esse aqui pelo aos quais. Ficaria então da seguinte forma: os filmes aos quais assistir são bons. Você deve estar se perguntando aqui, né? Vou até colocar para cá. Você deve estar se perguntando, Chicote, eu não falo assim. Eu não falo aqui assistir. Eu não falo aos quais assistir. Gente, vocês falam da maneira errada. Porque o verbo assistir, né, se a gente for pela regência, ele pede preposição a, né? Tu não fala assistir o filme. Não, na verdade vocês falam assim, né? Assistir o filme. Está errado, tá? O certo seria assistir ao filme. Então esse verbo, ele pede preposição. Então por isso há um azinho aqui nos dois pronomes, tá? Os filmes aqui assistir são bons. Ou os filmes aos quais assistir são bons. Perceba que sempre que você puder trocar o que pelo qual, quer dizer que é uma oração subordinada
né, adjetiva. Porque lembre que lá na orações subordinada substantiva tinha o que também. Mas aquele que não poderia ser substituído pelo qual, tá bom? Então, olha só. Vejam aqui que existem dois verbos, né? Aqui um e aqui outro. Então, há duas orações aqui, tá? Quais são essas duas orações aí, Chicote? Olha só. Vamos colocar aqui antes da conjunção e aqui antes desse verbo. Então, essa parte e essa parte aqui são a oração principal, tá? É a oração principal. E esse aqui assistir, é a oração secundária, aquela que está subordinada, tá bom? Então, esse pronome está unindo, né, a primeira oração. E essa conjunção também está remetendo o quê? Os filmes, né? O filme. Filme que assistir. Tá? O primeiro exemplo aí para vocês. Vamos a mais um exemplo? Opa! Aí, garoto. Professor que me deu aula é bom. Professor que me deu aula é bom. Olha só. Aqui o pronome que, né? Então, aqui vejam que já não tem a preposição, né? Sem preposição. Por quê? O verbo dar, ele não exige preposição. Ok? Então, aqui, ó, professor, o primeiro verbo está onde? Aqui deu, e o segundo está bem aqui, né, que é o verbo ser. Então, a primeira oração seria essa. O professor é bom, que é a oração principal, tá? E aqui no meio seria a oração secundária. Ok? O professor que me deu aula é bom. Esse que está substituindo, está retomando qual elemento? O professor, né? Então ele está unindo aqui a primeira oração com a segunda. Tudo certo, gente? Vocês estão entendendo? Oxi, sempre erro isso. Bom, bora a um outro pronome, que é quem. Então, quem é o pronome relativo que retoma apenas pessoas. É importante isso. Pessoas. Quem será sempre referente a pessoas, tá? E ele deve ser preposicionado, tá bom, gente? Então vamos a um exemplo. A garota de quem nós falamos passou no vestibular. Olha só. A garota de quem, veja aí o pronome de quem. Quem fala, fala de alguém, né? Então olha só, há duas orações aqui e há esse pronome. Vamos a mais um exemplo. O professor com quem conversei é bom. Olha só, novamente, aqui o pronome quem, né, acompanhado da preposição com. Sempre vai se referir à pessoa quem, né? Mais um exemplo, a garota com quem conversei é inteligente. Poderia substituir com a qual, assim como nas demais, né? Poderia substituir aqui no caso, olha só, o professor com o qual conversei é bom, né? Aqui, a garota da qual nós falamos passou no vestibular. Então, sempre que eu puder substituir, né, pelo qual, quer dizer que é uma oração subordinada adjetiva. Tá bom? Vamos lá? Pronomes onde, aonde e onde. Olha só, essa parte aqui é muito importante, né? Esse pronome aonde. Ano passado, a nossa escola, né, fez uma divulgação daquele filme, né, Os Vingadores do Ultimato. E dentro dessa divulgação que colocaram dentro das salas de aula, né, houve um emprego inadequado, né, desse pronome onde. Porque olha só, sempre onde, sempre onde vai se referir ao que? A lugar. Gravem isso, tá? A lugar. Sempre onde vai se referir a lugar. Qual é
o grande erro que fazem por aí é que coloca o onde como se fosse uma conjunção que, né? Como se fosse o pronome que. Só que ele não tem, né, essa mesma significação, tá? Então, estava errado lá naquele informativo, porque deveria se colocar o que ou a qual, e no lugar colocar o onde, porque não estava se referindo ao lugar. São pronomes relativos que sempre retomam nomes que indicam lugares. Lugares. Vou até colocar aqui lugares, tá? Diferenciam-se, pois onde, em que, pode ser substituído em que, tá? É acompanhado de verbos estáticos. Vou explicar isso, né? O aonde é a que, de verbos dinâmicos. E o de onde, de que são verbos que indicam origem. Chicote, eu não entendi nada disso. É muito fácil, gente. É muito simples. Olha só. Vejam aí esse exemplo. A rua onde fica a escola de ficar é asfaltada, né? Eu estou falando de quem aqui, gente? De quem eu estou falando aqui? Eu estou falando da rua, não é? Da rua. A rua, ela sai andando por aí? Não, né? Ela é fixa, né? Ela é estática, ela fica lá, né? Então, esse verbo aqui, ficar, ele tem, né, uma semântica, um sentido de fixação, né? De algo que está parado continuamente naquele lugar. A rua vai ficar ali. Então, sempre quando for algo estático, você vai usar o onde. Sempre, tá? A rua é um lugar, então, por ser um lugar, vou usar onde. Se ela é estática, vou usar onde. Tá bom? A rua aonde eu vou é violenta, tá? Só um instante aqui, gente. Percebam que aqui, ó, a rua onde pode ser substituído por a rua em que fica a escola de ficar é asfaltada. Então, esse onde pode ser substituído aqui, tá? Vamos lá para o próximo exemplo. A rua aonde eu vou é violenta. A rua aonde eu vou é violenta. Mas, Chicote, rua, de novo aqui, deveria ser onde, certo? Errado. Por quê? Veja um verbo aqui. Qual é o verbo? Vou, né? Quem se está se deslocando aqui? É a rua ou sou eu? Eu, né? Então não é a sensação de algo estático, algo que está fixado ali. Eu estou me movimentando. Tenho essa ideia na cabeça de vocês. Sempre quando algo estiver em movimento, você vai usar aonde. Chicote, aonde tu está? Em tal lugar. Né? Por isso a gente usa o aonde, tá bom? E o outro exemplo é de origem, né? A rua de onde eu venho é violenta, né? Então, esse de remete de um lugar de onde eu saí, tá bom? O aonde pode ser substituído aqui, né? A rua. Aqui, a rua. Aqui eu vou é violenta. E o de onde pode ser substituído pelo de que, né? A rua de que eu venho é violenta. Vocês entenderam, gente? Então, recapitulando. O onde sempre vai se referir a lugares, tá? Sempre vai se referir a lugares. O onde, existe o onde, que vai sempre se referir a lugar fixo, o aonde, em movimento, e o de onde, de origem. Tá bom? Pronome quando. Pronome quando é aquele pronome relativo que retoma pronomes indefinidos. Tudo, todas, todos, né? E tem assim um significado de quantidade, né? Fiz tudo quanto foi possível para essas videoaulas, né? Então olha aqui tudo, né? Quanto foi possível para essas videoaulas.
Outro exemplo, comi tudo quanto tinha vontade. Olha aí o tudo novamente. Eu trouxe um exemplo aqui diferente, né? Farei tantas exigências quanto forem necessárias. Então, quanto ele está retomando aqui, ó. Ai, volta, 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 volta. Então, quantas está retomando tantas, tantas e tantas, né? Então, são pronomes indefinidos. Vou tomar um pouquinho de água. Tudo certo, né, gente? Vocês estão compreendendo. Agora vamos para o como. Pronome relativo como. Que ele é usado, né? Ele equivale a com que e retoma expressões que indicam modo, tá? Achei interessante o modo como você lidou com a situação. Volta. Achei interessante o modo como você lidou com a situação. Então vejo aí que o como está aqui o pronome, né? Achei interessante. Existem dois verbos, um verbo está aqui e o outro está aqui. Então são duas orações que estão interligadas aí pelo pronome relativo como. Dá outro exemplo aí, Scott. Não concordo com a forma como o tratou, né? Poderia ser substituído também com que, né? Não concordo com a forma com que o tratou, né? Perceba aí que o pronome relativo está bem aqui, ó, com, tá? Vamos prosseguir? Pronome quando equivale a em que e retoma a expressão de tempo, né? Então sempre quando houver quando fará relação a tempo, tá? Achei interessante o modo como você lidou. Epa! Essa aqui tá. Tá, essa aqui, gente, vocês desconsiderem, tá? Que essa aqui é da outra oração lá. Vamos para essa aqui. Na época, quando éramos criança, não havia computador. Então, o pronome relativo está aqui, tá? E ele tem o sentido de tempo, né? Olha só, na época, quando éramos criança, né? No passado, não havia computador, tá? Então, é um pronome relativo aí que remete a tempo, tá bom? Tá, agora pegue o livro de vocês aí. Lá no livro de vocês há esse quadrado aí, né? Bem resumido para vocês entenderem o que é pronomes relativos. Então, em suma, quem não pegou ainda, aperta em pause, pegue lá, tá? Então, em suma, os pronomes são esses, como eu falei, né? Que, quem, o qual, as quais, a qual, as quais, onde, cujo. Pois é, gente. Ainda faltou o pronome cujo, tá? Que é esse bem aqui no final. O cujo, ele é muito interessante de ser usado, mas ele requer muita atenção. Por quê? O cujo sempre vai ter a ideia de posse, tá, gente? Presta atenção nisso. Olha só, tá até aqui. Cujo sempre vai ter a ideia de posse. Posse, tá? Então, sempre quando um substantivo pertencer ao outro da primeira oração, você vai usar o cujo. Mas caso você não tenha certeza, convicção da utilização do pronome relativo cujo, não use. Use o que, tá bom? Então, olha só. Vejam aqui do lado. Opa. Aquela é a casa cujo telhado caiu. Percebam aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar.
Então, olha só, percebam aqui que telhado pertence à casa, tá? Faz parte da casa. Aquela é a casa cujo telhado caiu. Se tem essa relação de pertencimento, então você pode usar cujo. Outro exemplo, tem um amigo cuja imaginação é bem criativa. Então, imaginação, esse substantivo aqui, ele pertence a amigo. A imaginação é do amigo. Então você pode usar o cuja. Tá bom? Pois então, gente. Então, esses são os pronomes, tá bom? E a função de cada ele. O que retoma o substantivo, que designa a pessoa, coisa ou lugar. Quem retoma sempre a pessoa, né? Por exemplo, este é o cientista a quem dediquei meu livro. Perceba que o quem sempre vem preposicionado, não é? O qual, as quais, a qual, as quais retomam o substantivo que designa pessoa ou coisa, por isso não são usados como equivalente aqui, tá? Por isso são usados como equivalente aqui, perdoe. Li o artigo ao qual você elogiou, poderia ser li o artigo que você elogiou. As pessoas as quais amamos, poderia ser as pessoas que amamos, e por assim vai. O onde sempre vai remeter a lugar, né? Retoma principalmente a lugar. Este é o hospital onde fiquei internado, olha aí, né? A casa onde morei na infância, né? Tanto hospital como casa são lugares. E o cujo eu já falei. Essa frase aqui está no texto de vocês, está no livro de vocês. Percebam aí que existe um pronome relativo que, tá? Isso aqui está lá na página 60 e 61. Tá bem, gente? Então, vamos ver os verbos aí. Onde estão os verbos? A gente sempre começa pelos verbos, né? As cidades costeiras poderão, tem um verbo aqui, sofrer. Aqui é uma conjunção, né? Verbal. Causariam, tá? Então, aqui no livro, ele decompôs essa frase. Qual seria a subordinada? Aí, tá aqui, ó. Então, essa aqui é a oração subordinada. Enquanto toda essa primeira oração é a oração principal. Tá? Aí, o que normalmente cai em provas de concurso, né? A função do quê? A função sintática do quê? Você poderia falar lá na pergunta, né? Qual é a função desse quê? Você falaria, chicote, tu já falou, ele é um pronome relativo. Não. Aí, gente, é a classe gramatical, tá? A função que ele desempenha, qual é? No caso aqui, né? O que ele está retomando? Ele está retomando alagamentos severos. Né? Alagamentos severos causariam enormes danos, tá? Então ficaria aqui, assim, né? Se nós pegássemos só isso aqui, ó, tá? Colocássemos para cá essa oração e substituíssemos o que por alagamentos severos, ficaria assim: os alagamentos severos causariam enormes danos, né? Então, quem causaria enormes danos? Os alagamentos severos. Então, a função sintática desse que é de sujeito. Um pouquinho difícil, né, gente? É assim que cai nas provas por aí, tá? Eu não vou cobrar esse nível na prova de vocês. Com certeza esse assunto vai estar na prova de vocês, tá? Mas eu preciso falar disso, eu preciso explicar isso para vocês, tá? Para exemplificar um pouquinho mais, vou dar outros exemplos. Como aparece aí no livro de vocês, tá? Isso aqui é um recorte do livro de vocês. Lá na outra, né, outra oração que nós vimos agora há pouco, o pronome relativo desempenhava a função de sujeito. Você pode pensar, chicote sempre vai ser sujeito.
não é bem assim. Vejam aqui essa frase do livro, né? Este é o livro, eu emprestei este livro. Como fica repetitivo, bora usar um pronome relativo, né? Este é o livro que eu emprestei, tá? Ficou bem melhor, não acho? Então, este é o livro, a primeira oração, e a segunda é que eu emprestei, tá? Aí, aqui do lado, há uma decomposição dessa frase, né? Então, vejam aqui que a segunda oração é essa aqui. Que emprestei. Que eu emprestei, tá? Só que o que ele está substituindo que elemento da primeira oração? O livro. O livro eu emprestei. Na ordem mais convencional, como ficaria? O livro, eu emprestei o livro, né? Quem empresta, empresta algo, alguma coisa, né? Ok, então esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, esse complemento é objeto direto. Só que o livro, na verdade, é o que. Lembra que foi substituído lá? Então, esse que desempenha a função de objeto direto. Né? Desempenha a função sintática de objeto direto. Certo? Então, vejam só, sempre quando você for analisar a função sintática dos pronomes relativos, você primeiro decompõe a sentença, ou seja, coloca ela, desmembra em duas orações. Decompor é dividir em duas orações. Uma principal e a outra secundária, que é a subordinada. Depois você troca o nome pelo referente. Troca o pronome relativo pelo nome que ele está substituindo lá na primeira oração. E depois você analisa a função sintática, tá bem? Por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar maior. O escritor que assinou o livro era o Chicote, tá? O escritor que assinou o livro era o Chicote. Então, bora decompor essa oração. Existem aqui dois verbos, né? O escritor assinou o livro e era. Se tem dois verbos, tem duas orações. É uma oração, né? Composta, ou seja, é uma oração subordinada. Então, onde está a oração principal? Está bem aqui, ó. Então, o escritor era Chicote. Essa aqui é a oração principal. E a oração subordinada é essa do meio, que assinou o livro. Oração subordinada, tá? O pronome relativo está aqui, ó, que está unindo essas duas conjunções. Que está retomando que elemento? O escritor, não é? Então, bora substituir o que pelo escritor, né? Primeiro a gente decompõe em duas orações, depois substitui o pronome pelo substantivo que ele se refere. Então, bora substituir aí. Ficaria assim. O escritor assinou o livro, tá? Então, percebam aí que o escritor assinou o livro. Quem assinou o livro é o escritor, tá? Como escritor está se referindo a que, né? O que está substituindo o escritor. Então, essa função que ele desempenha aqui, o que, é uma função de sujeito, tá? Vamos para essa outra frase aqui, para diferenciar as análises, né? Bora decompor? Vamos ver os verbos primeiro, onde estão, né? A matéria de que gosto é gramática. Olha só, tem um verbo aqui e tem um verbo aqui, não é? Então a oração principal é essa aqui. A matéria é gramática, a oração principal. E essa aqui no meio é a oração subordinada, tá?
Então vejo aqui que tem uma preposição de, a matéria de que gosto. Gosto é uma questão de regência, né? Gosto sempre pede uma preposição. Por exemplo, eu gosto do fulano. Olha o do aí, né? Então, olha só, de que está remetendo a que elemento, né? A matéria, não é? Só que, não, desculpa, vamos retomar aqui. Borracha, tá. Olha só, vejo aqui que o de que, né, ele está sendo regido pelo verbo gosto, gostar, né? Gosto é um verbo transitivo indireto, tá? Se ele é verbo transitivo direto, então a função desse de que aqui é uma função de objeto indireto, certo? Bom, gente, aqui foi uma pequena aula sobre os pronomes relativos. Vocês viram que não é tão fácil assim, né? E para terminar, eu trouxe uma frase, né? Vocês lembram que sempre no início das minhas aulas trago uma frase motivacional, uma frase que nos alegra os dias, né? Bom, a única pessoa livre é aquela que não tem medo do ridículo, né? Durante muito tempo fui tímido, durante muito tempo fui, né, medroso. E só adulto eu pude perceber que a gente tem que se expor mesmo ao ridículo, tentar, testar e vencer na vida, tá? Então revejam esse vídeo quantas vezes for necessário, tá bom? Principalmente lá a primeira parte, tá? Que são os pronomes quando, cujo, como, quanto, tá? Decore esses pronomes, vejam como é o funcionamento. E eu vou trazer uma aula só de exercícios relacionados a isso. Tá bom, gente? Muito obrigado, beijocas do chicote e até mais. Lembrando que se vocês quiserem tirar dúvidas comigo no WhatsApp, fique à vontade. Beijo, gente.